Olha, parte dos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, que deve acontecer no próximo final de semana, não farão as provas. Isso porque os locais de aplicação de provas estão ocupados por estudantes que protestam contra duas medidas. Uma proposta de reforma do ensino médio e também contra a PEC 241, a PEC dos gastos públicos. Aqui em Teresina, a Universidade Federal do Piauí permanece ocupada, o Instituto Federal do Piauí também. É até lá que nós vamos, onde está a repórter Solange Souza. Qual a situação aí no momento? Solange, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que nos acompanha nesse momento. Falamos ao vivo do Instituto Federal do Piauí, do campus Teresina Sul, que continua ocupado há uma semana. 150 estudantes estão aqui protestando contra a PEC dos gastos públicos, a PEC 241, que limita os gastos do governo. Esses estudantes só devem desocupar o prédio depois de uma assembleia que deve acontecer hoje, no final do dia. A coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio tem uma grande preocupação com relação a esse prédio, Tiago, já que aqui 500 estudantes devem fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio se esse prédio não for desocupado nas próximas horas. No final da manhã, eu visitei o prédio e conversei com um dos líderes do movimento. Vamos acompanhar. Cerca de 150 estudantes do Instituto Federal do Piauí, campus Teresina Sul, ocupam o prédio há quase uma semana. Eles protestam contra o projeto de emenda à Constituição, a PEC 241, que limita os gastos públicos, e também contra as mudanças no ensino médio. Hoje deve acontecer uma nova reunião que pode levar os estudantes a desocupar o prédio. Moisés, por que o impasse ainda continua? Por que vocês não deixaram o prédio, apesar da recomendação do Ministério da Educação, para que os locais de aplicação de provas fossem esvaziados? Bom, estamos aqui resistindo há mais de uma semana, desde a última segunda-feira, com nossas reivindicações, certo? Nos reunimos hoje com a coordenadora do INEP, do campus, que cuida do exame, e estamos nos reunindo com os estudantes para saber um posicionamento, porque nós imaginamos que, assim como a ocupação foi uma decisão coletiva, decidida em assembleia, a desocupação também tem que ser de forma coletiva, ouvindo os estudantes que estão ocupando e também aqueles que vêm durante o dia, passar o dia, participar de todas as atividades. Os problemas que isso pode provocar no Enem? Nós imaginamos o seguinte, que nós estamos lutando por uma coisa bem ampla, né, que seria também garantir que nós, após o exame, tenha realmente a universidade para que nós possamos estudar. Vocês podem desocupar o prédio ainda hoje? Hoje ainda não, porque nós faremos a assembleia hoje, à tarde, e aí nós ficaremos aqui hoje e provavelmente, se houver uma desocupação, seria ao decorrer da semana. Representantes da coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio no Piauí devem visitar esse prédio, que é o campus Teresina Sul do Instituto Federal do Piauí, no final da tarde. Os alunos almoçaram agora há pouco, eles estão recebendo doações da própria família e também da comunidade, e só depois dessa reunião é que esse impasse pode chegar ao fim, e esses 500 alunos que devem fazer as provas do Enem aqui nesse prédio podem de fato ser submetidos ao exame. Do contrário, as provas realmente vão ser adiadas. A produção do Jornal do Piauí entrou em contato com a pró-reitora de ensino do IFP, e nós tínhamos uma entrevista marcada com ela nesse prédio, mas ela passou mal e, portanto, não pôde nos dar mais informações. Agora voltamos ao estúdio. Tiago. Muito obrigado, Solange, pelas informações. Só para esclarecer o telespectador, o MEC, o Ministério da Educação, havia dado um prazo até ontem para a desocupação desses locais, né, onde seriam aplicadas provas. Há cerca de 180 pontos iguais ao IFP que estão ocupados em todo o Brasil. Aqui no Piauí tem o IFP, esse campus Teresina Sul, a Universidade Federal do Piauí, temos também o campus da UFP lá em Bom Jesus e o campus da UFP em Picos também estiveram ocupados. Então, a partir dessa condição, dessa situação, o que resolveu o INEP, que faz a aplicação do Enem, das provas do Enem? Que hoje à tarde, em uma entrevista coletiva, vai apresentar a relação desses locais que ainda estão ocupados e os candidatos que estão inscritos e fariam as provas nesses locais terão que fazer a prova a posteriori. Terão que fazer a prova em outra data que será marcada e divulgada pelo INEP. Coloca ainda o Instituto que as entidades responsáveis pelos estudantes, as entidades às quais esses estudantes são ligados, o INEP vai tentar na justiça a responsabilização
no tocante aos custos que serão gerados pela aplicação da prova nessa nova data. Essa é a posição que se tem, portanto, hoje às 3 horas da tarde o INEP deve, em entrevista coletiva, colocar o que foi resolvido de fato em relação a esses pontos ocupados por estudantes em todo o Brasil, inclusive aqui no Piauí.